Na terra do exílio, às margens do rio Quebar, um sacerdote de Jerusalém prostrou-se com o rosto em terra enquanto os céus se abriam, e a voz de Deus trovejou através de visões de rodas, fogo e glória. Seu nome era Ezequiel. E sua missão? Infundir vida em uma nação destruída, e ossos em um exército. Antes de ser profeta, Ezequiel era sacerdote do templo em Jerusalém. Nascido em uma família sacerdotal por volta de 622 a.C., Ezequiel cresceu testemunhando o colapso moral de Judá e a ameaça da Babilônia no horizonte. Aos 25 anos, tudo mudou. Em 597 a.C., Ezequiel estava entre a primeira leva de exilados levados pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia. Longe do templo. Sua identidade como sacerdote parecia destruída. Até o 5º ano de exílio, um dia, Ezequiel foi tomado por uma visão impressionante: 4 seres viventes, rodas dentro de rodas e um trono com a figura de um homem resplandecente em fogo. Era a glória do Senhor. E a partir daquele momento, Ezequiel não era mais apenas um sacerdote, ele era um profeta do Altíssimo. Filho do homem, eu te envio ao povo de Israel, a uma nação de rebeldes. Ezequiel 2:3. As profecias de Ezequiel eram tudo menos comuns. Ele executou mensagens divinas, deitou-se de lado por dias, raspou a cabeça, construiu miniaturas de cercos e comeu comida cozida sobre esterco. Cada ação era um sinal de Deus. Alertando sobre a iminente destruição de Jerusalém, Ezequiel profetizou a queda de Jerusalém, e isso se cumpriu em 586 a.C. Mas em meio ao julgamento, Deus lhe deu uma visão de restauração: abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, e porei o meu espírito dentro de vós, e vivereis. Ezequiel 37:12-14. Na famosa visão do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel viu Israel restaurado à vida, uma profecia tanto de retorno físico quanto de renovação espiritual. Em seus últimos anos, Ezequiel viu um novo templo idealizado, um sinal de uma aliança futura onde a presença de Deus habitaria com seu povo novamente. O nome de Ezequiel significa Deus fortalece. Sua mensagem era de responsabilidade, santidade e esperança inabalável. Embora vivesse no exílio, suas visões carregavam a promessa divina de que nenhuma escuridão é profunda demais para que Deus não possa trazer luz. Se a história de Ezequiel tocou sua alma, curta, compartilhe assim no Sentes Stories para descobrir mais vidas que moldaram a história da salvação. E lembre-se, não importa onde você esteja, Deus ainda fala por meio dos fiéis. Ela foi a primeira a chegar ao túmulo, e a primeira a testemunhar a ressurreição. Conhecida por seus pecados, ela se tornou a apóstola dos apóstolos. Esta é a história de Maria Madalena, a mulher cuja vida foi transformada para sempre pelo amor de Cristo. Maria Madalena provavelmente era da cidade pesqueira de Magdala, na costa ocidental do Mar da Galileia. Nas Escrituras, ela aparece pela primeira vez como uma mulher que havia sido curada por Jesus, de quem ele expulsou 7 demônios. Lucas 8:2. Essa poderosa transformação marcou o início de sua total devoção a Cristo, longe dos equívocos que cercaram seu nome por séculos. Maria Madalena nunca foi identificada nas Escrituras como uma prostituta. Em vez disso, ela é retratada como uma discípula fiel, uma das poucas que permaneceram ao lado de Jesus durante todo o seu ministério, mesmo quando outros fugiram. Ela foi uma das mulheres que apoiaram Jesus e os apóstolos com seus próprios recursos. Lucas 8:3. Com coragem e compaixão, ela caminhou com ele até a cruz. Quando quase todos o abandonaram, Maria Madalena permaneceu aos pés da cruz, de pé com a bem-aventurada Virgem Maria e São João. Sua fidelidade na hora mais sombria revela seu profundo amor e coragem inabalável. No 3º dia, antes do amanhecer, ela foi ao túmulo com especiarias, e o encontrou vazio. Em sofrimento, ela ficou para trás, chorando. Até ouvi-lo dizer seu nome, Maria. Ela o reconheceu, o Senhor ressuscitado. João 20:16, foi a Maria Madalena que Jesus apareceu pela primeira vez após sua ressurreição. Ele lhe deu uma missão: vai aos meus irmãos e dize-lhes. João 20:17. E assim ela se tornou conhecida como a apóstola dos apóstolos. O testemunho de Maria Madalena se espalhou por toda parte. A tradição afirma que ela passou seus últimos anos em contemplação e oração, talvez em Éfeso com São João, ou no sul da França, onde alguns acreditam que ela evangelizou e viveu em solidão. Seu dia festivo,
22 de julho, celebra uma mulher totalmente transformada pela graça, um modelo de arrependimento, coragem e amor. Em Maria Madalena, vemos que nenhum passado está além da redenção, nenhum coração está distante demais para que Cristo cure. Ela o buscou no túmulo, e encontrou o Senhor ressuscitado. Que sua vida nos inspire a buscar Jesus com esse mesmo amor inabalável. Se a história de Maria Madalena te comoveu, curta, comente e inscreva-se em nosso canal para mais histórias inspiradoras dos santos. Ajude-nos a continuar trazendo suas vidas à luz e a manter sua fé viva para o mundo ver. O que uma conselheira de rainha, uma mãe de 8 filhos, uma visionária mística e uma poderosa reformadora da igreja têm em comum? Uma mulher, Santa Brígida da Suécia. Suas visões abalaram reis, comoveram papas e mudaram a Europa para sempre. Santa Brígida nasceu em 1303 em uma nobre família sueca. Desde cedo, era conhecida por sua profunda piedade e extraordinários dons espirituais. Com apenas 10 anos de idade, recebeu uma visão de Cristo crucificado, um momento que marcaria seu caminho para a vida. Casou-se com Ulf Goodmarsson, um nobre, e juntos criaram 8 filhos, um dos quais, Santa Catarina da Suécia, também se tornou santo. Brígida e Ulf viveram como cristãos devotos. Chegando a fazer uma peregrinação a Santiago de Compostela, na Espanha, após a morte de Ulf, Brígida recebeu um chamado divino. Cristo começou a falar diretamente com ela. Suas revelações celestiais, que ela registrou fielmente, tornaram-se conhecidas em toda a Europa. Essas mensagens não eram apenas místicas, mas também clamavam por reformas na igreja e pelo retorno do papado a Roma. Ela deixou sua terra natal e viajou para Roma, defendendo incansavelmente a renovação moral do clero e instando o Papa a retornar de Avignon para a cidade eterna. Tornou-se mãe espiritual de muitos, confrontando a corrupção com ousadia profética. Brígida também fundou a Ordem do Santíssimo Salvador, conhecida como as Brígidas. Sua regra era única, projetada para mosteiros duplos, com homens e mulheres, guiados por uma superiora. Ela morreu em Roma em 1373, sem nunca ter retornado à Suécia. Seu corpo foi posteriormente trazido de volta e sepultado no mosteiro de Vadstena. Em 1391, foi canonizada pelo Papa Bonifácio IX e, em 1999, o Papa João Paulo II a declarou uma das copadroeiras da Europa, ao lado das Santas Catarina de Siena e Edith Stein. Santa Brígida viveu entre a coroa e a cruz, nobre de nascimento, mas humilde de alma. Sua voz, ecoando de visões e orações, ainda chama a Europa à santidade. Que sua coragem nos inspire a ouvir, a agir e a crer. Ela foi lançada ao fogo, e sobreviveu. Lançada ao mar, e saiu viva. Trespassada por flechas, esmagada por pedras, torturada sem fim, mas sua fé nunca cedeu. Isto não é uma lenda. Esta é a vida impressionante de Santa Cristina, a Virgem Mártir de Tiro. Cristina nasceu no século III em Tiro, uma cidade no atual Líbano. Ela era filha de um rico magistrado pagão chamado Urbano. Desde jovem, ela era conhecida por sua grande beleza, mas era sua devoção oculta ao único Deus verdadeiro que a tornava verdadeiramente radiante. Seu pai, temendo que tal beleza atraísse muitos pretendentes, trancou-a em uma torre alta com ídolos de ouro e prata, exigindo que ela os adorasse. Mas, em vez disso, Cristina descobriu a verdade de Cristo. Inspirada pela graça, ela destruiu os ídolos. Quando Urbano soube de sua rebeldia, sua fúria não teve limites. Ele ordenou que ela fosse espancada, queimada e torturada. Mas, para espanto de todos, Cristina foi milagrosamente preservada de cada tormento. As chamas não a consumiram. As flechas não a mataram. Mesmo lançada em uma fornalha, ela emergiu ilesa, seu corpo inteiro, seu espírito inabalável. Seu sofrimento apenas atraiu mais corações para Cristo. Repetidamente, seu testemunho inabalável converteu soldados, espectadores e até mesmo alguns de seus torturadores. Mas o império não cedeu. 2 governadores sucessivos assumiram sua sentença, cada um mais cruel que o anterior. Mesmo assim, Cristina perseverou, não com amargura, mas com fé radiante. Finalmente, por volta do ano 300 depois de Cristo, sua batalha terrena terminou quando ela foi trespassada por uma lança. Sua alma ascendeu, vitoriosa, uma virgem mártir coroada no céu. A coragem de Santa Cristina ecoou através dos séculos.
Na arte, ela é frequentemente retratada segurando flechas ou em pé entre chamas, símbolos de suas provações. Igrejas da Itália à Bélgica levam seu nome, e sua história inspirou inúmeros cristãos a permanecerem firmes na fé, custe o que custar. O mundo tentou silenciá-la, mas seu testemunho fala mais alto do que nunca. Será que ousaremos defender a verdade, como ela fez? No alto das montanhas do Líbano, uma luz oculta outrora cintilava atrás dos muros do mosteiro. Em silêncio, ele falava. Em oração, movia montanhas. E na morte, realizava milagres que a ciência não conseguia explicar. Esta é a história do santo que o mundo não podia ignorar, São Charbel Maclou, nascido Youssef Anton Maclou em 1828 na humilde aldeia de Becaia Cafra. Charbel cresceu na tradição católica maronita, profundamente devoto da Virgem Maria. Órfão ainda jovem, retirava-se frequentemente para rezar nas colinas, já atraído pela vida dos padres do deserto. Aos 23 anos, Youssef ingressou no mosteiro de São Maron em Anaia, adotando o nome de Charbel, em homenagem a um mártir do século II. Pelos 16 anos seguintes, viveu em profundo ascetismo, jejum, silêncio e oração intensa, oferecendo sua vida completamente a Deus. Com a permissão para viver como eremita, Charbel passou seus últimos 23 anos em solidão quase total. Suas únicas companhias, a Eucaristia, as Escrituras e os elementos. Celebrava a missa diariamente com imensa reverência, frequentemente chorando no altar. Na véspera de Natal de 1898, Charbel sofreu um derrame durante a consagração. Morreu em paz, mas os milagres estavam apenas começando. Seu túmulo começou a emitir uma luz misteriosa. Ao ser aberto, seu corpo foi encontrado incorrupto, exudando um fluido semelhante ao sangue. Desafiando qualquer explicação natural, mais de 29 mil milagres foram atribuídos a São Charbel, muitos deles comprovados por médicos. Cristãos e muçulmanos acorrem ao seu túmulo em Anaia, buscando a cura do corpo e da alma. Foi canonizado em 1977 pelo Papa Paulo VI, que o chamou de um novo atleta da santidade cristã. Em um mundo barulhento, São Charbel nos ensina o poder do silêncio. Em uma época inquieta, ele nos lembra que uma alma unida a Deus pode mover céus e terras. São Charbel Maclou, rogai por nós. Ele deixou suas redes à beira do mar e seguiu um homem que mudaria o mundo. Ele testemunhou a glória no topo da montanha e bebeu do cálice do sofrimento em Jerusalém. Das margens da Galileia aos confins da terra, está a história do primeiro apóstolo a derramar seu sangue por Cristo. São Tiago Maior. Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, era pescador de profissão. Um dia, enquanto lançava sua rede no mar da Galileia, uma voz o chamou: siga-me. Essa voz pertencia a Jesus de Nazaré. Sem hesitar, Tiago e João deixaram o barco e o pai para seguir o Messias. Tiago não era apenas um dos 12 apóstolos, ele fazia parte do círculo mais próximo de Jesus. Ao lado de Pedro e João, Tiago testemunhou a ressurreição da filha de Jairo, a agonia no Getsemane e a gloriosa transfiguração no Monte Tabor. Ele era ousado, zeloso e cheio de fogo, tanto que Jesus deu a ele e a seu irmão o nome de Boanerges, filhos do trovão. Anos após a ressurreição, Tiago pregou o Evangelho sem medo. Seu testemunho ousado chamou a atenção de Herodes Agripa I, que buscava agradar aos inimigos da igreja primitiva. No ano 44 d.C., Tiago foi decapitado em Jerusalém, tornando-se o primeiro apóstolo a morrer por Cristo. Segundo a tradição, o soldado que guardava Tiago ficou tão comovido com sua coragem e fé que confessou a Cristo e foi executado ao seu lado. A tradição antiga afirma que, antes de seu martírio, Tiago viajou para os confins do mundo romano, pregando no que hoje é a Espanha. Séculos depois, suas relíquias foram descobertas em Compostela, onde hoje se ergue uma imponente catedral. Peregrinos percorrem o caminho de Santiago, há mais de 1000 anos, buscando graça, cura e propósito. São Tiago Maior nos lembra que o chamado para seguir a Cristo leva a lugares que jamais imaginamos, do mar da Galileia aos portões da eternidade. Ele caminhou com Jesus na glória e sofreu com ele na morte. E agora, ele intercede por todos os que ainda trilham o caminho do peregrino. Ele era um gigante entre os homens, tanto em estatura quanto em fé. Um homem que serviu aos reis deste mundo, até que escolheu servir ao Rei do céu. E, ao fazê-lo, carregou não apenas uma criança através de um rio, mas o peso do mundo inteiro. Esta é a lenda e o martírio de São Cristóvão,
o nome Cristóvão significa portador de Cristo. E embora grande parte de sua vida esteja envolta em lendas, seu testemunho continua a inspirar inúmeros viajantes e fiéis ao redor do mundo. De acordo com a tradição antiga, Cristóvão nasceu em Canaã no século III. Dizia-se que ele era um homem de enorme tamanho e força, tão poderoso que buscava servir apenas ao mestre mais forte que pudesse encontrar. No início, ele serviu a um rei local. Mas, ao saber que o rei temia o diabo, Cristóvão decidiu servir a Satanás. No entanto, até mesmo o diabo tremeu ao ouvir o nome de Cristo, então Cristóvão procurou um eremita cristão para lhe ensinar sobre o único Deus verdadeiro. Por meio do eremita, Cristóvão converteu-se ao cristianismo e desejou servir a Cristo com sua grande força. Sua missão? Ajudar viajantes a atravessar um rio perigoso, onde muitos haviam perecido. Um dia, uma criança pequena se aproximou dele, pedindo para ser carregada. À medida que Cristóvão o carregava pelas águas traiçoeiras, a criança ficava mais pesada a cada passo. Ao chegarem à margem oposta, a criança se revelou: você carregava não apenas a mim, mas o peso do mundo inteiro. Eu sou Cristo, seu rei. A partir daquele momento, o poderoso homem reconheceu seu verdadeiro propósito. Ele havia carregado o próprio Cristo. Cristóvão foi preso posteriormente durante o reinado do imperador Décio. Recusou-se a renunciar a Cristo e foi brutalmente torturado. A tradição diz que ele foi açoitado, queimado e decapitado por sua fé. Seu martírio ocorreu por volta do ano 251. Embora seus detalhes históricos sejam controversos, sua lenda era tão poderosa que a devoção a ele se espalhou rapidamente pelo Oriente e Ocidente. Ele se tornou o padroeiro dos viajantes, motoristas e marinheiros. De fato, durante séculos, os católicos carregaram medalhas de São Cristóvão para proteção durante longas jornadas. Ainda hoje, sua imagem é frequentemente vista em carros, chaveiros e orações de viajantes, não porque ele facilitasse as viagens, mas porque carregava Cristo por onde passava. São Cristóvão nos lembra que a verdadeira força reside em levar Cristo ao mundo, mesmo em meio a águas tempestuosas. Que nós, como ele, levemos Jesus em nossos corações e que cada jornada seja um testemunho de fé. Da coragem de São Praxedes à sabedoria de Elias, da liderança de São Símaco e São Bruno à fé inabalável de Santo Aurélio, Santo Apolinário e Santo Emiliano, que suas vidas nos inspirem a caminhar com ousadia na fé e no amor. Se suas histórias o comoveram, curta, compartilhe, comente e inscreva-se para nos ajudar a continuar trazendo à luz essas vidas poderosas e santas. Cada clique ajuda este pequeno canal a crescer e alcançar mais corações. Deus o abençoe.